Saudações pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Leia o texto abaixo. Onda de calor mata mais de 120 pessoas na Ásia. A temperatura mais alta foi registrada no distrito de Sibi, na província de Baluquistão, no Paquistão, onde o calor chegou a 52 graus Celsius. Disponível em folha.uol.com.br, acesso em 30 de 8 de 2006. Diga a questão, né? Olha só, a notícia acima ilustra as possíveis consequências do descaso com a natureza. A tabela a seguir indica o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias presentes em nosso cotidiano. Isso daqui, pessoal, é uma tentativa da questão de fazer um tipo de contextualização, tá? Mas se vocês notarem, a gente pode ignorar esse fator aqui. A única coisa que a gente não pode ignorar é os 52 graus Celsius. Mas a historinha que ele conta aí é só uma contextualização mesmo. Ele vem e fala pra gente basicamente o seguinte, ó, aqui embaixo. Essa substância, quando exposta a essas substâncias, tá, no plural, quando expostas à mesma temperatura registrada no distrito de Sibi, que temperatura é essa? Temperatura de 52 graus Celsius, né? Apresentam-se respectivamente nos estados líquido, gasoso e líquido, gasoso, líquido e gasoso e assim por diante. Olha só. A gente tem, então, uma temperatura que a gente vai analisar, que é a temperatura de 52 graus Celsius, tá? A gente sabe que nós temos a substância que ela pode estar no estado sólido, a substância pode estar no estado, foi muito para cima, no estado líquido, ou a substância pode estar no estado que a gente chama de gasoso, tá? Então, gasoso. A passagem que a gente tem entre a substância no estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Ela acontece, então, numa determinada temperatura que nós chamamos de ponto de fusão. A mudança do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de ebulição. E acontece a uma determinada temperatura que chamamos de ponto de ebulição. Então, observe o seguinte. 52 graus Celsius. Se ele estiver abaixo do ponto de fusão, significa que a substância está no estado sólido. Se ele estiver acima do ponto de fusão, mas abaixo do ponto de ebulição, esse 52 graus Celsius, para determinada substância, significa que ela está no estado líquido. E se 52 graus Celsius for uma temperatura acima do ponto de ebulição, então nós temos uma substância no estado gasoso. Vamos ver a primeira? Olha só, a primeira é o éter etílico. Para o éter etílico, o ponto de fusão é menos 116 graus Celsius. Então, aqui, ó, menos 116. O ponto de ebulição é de 34 graus Celsius. Então, aqui é 34 graus Celsius. Tá? Os 52 graus Celsius, ele está acima ou abaixo de 54? Obviamente que está acima. E acima do ponto de ebulição, então, o éter etílico ele tem que estar no estado gasoso. Já descobrimos a primeira. Ele é um gás. A segunda substância agora, ó, a gente vai substituir os pontos de fusões, agora em ponto de ebulição, pelo da segunda substância, que é o álcool. O álcool tem um ponto de fusão de menos 114 graus Celsius. Menos 114. Ele tem um ponto de ebulição a 78 graus Celsius. Então, vou colocar aqui 78 graus Celsius. A temperatura de 52, ela está acima ou abaixo desse ponto de ebulição? Está acima ou está abaixo? Está abaixo, né? Então, ó, abaixo do ponto de ebulição, só que está acima do ponto de fusão. 52 graus Celsius vai estar entre essas duas temperaturas. Então, o que a gente tem aqui é um líquido, beleza? Então, o álcool a 52 graus Celsius está no estado líquido. Bem tranquilo, né? Vamos fazer a terceira? Agora a última. A gente vai mudar agora os nossos pontos de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão, 80 graus Celsius para o naftaleno. O ponto de ebulição, de 217 graus Celsius, também para o naftaleno. Aí eu pergunto, 52 graus Celsius está acima ou abaixo do ponto de ebulição? Está abaixo. Pode ser um líquido ou pode ser lá um sólido, né? Também está abaixo. Está abaixo ou acima do ponto de fusão? Está abaixo. Se está abaixo do ponto de fusão também, o que a gente tem aqui tem que ser um sólido.
52 graus Celsius é uma temperatura menor do que 80 graus Celsius. Então, 52 graus Celsius está abaixo do ponto de fusão. Nós temos um sólido. A resposta certa é gás, líquido e sólido. Letra B, gasoso, líquido e sólido é a alternativa correta dessa questão, beleza? Aqui falou, ó, líquido estava errado, líquido errado, é errado, sólido é gasoso, correto, líquido correto, só que ele fala sólido. Opa, que letra B, professor? Viajou. Aqui é gasoso, ó, não é sólido. Aqui é sólido, letra E é a alternativa correta. Ah, eu viajando? Se eu não confiro a questão, e é um exercício errado para vocês. Ó, vamos de novo então, hein? A gente tem primeiro aqui, ó, um gás, tá aqui, um gás. Um líquido para o álcool, tá aqui, um líquido para o álcool. E o naftaleno é um sólido, tá? Então é um sólido, letra E é a alternativa correta e não a letra B, beleza? Então, basicamente é isso. Terminamos mais uma questãozinha de química e agora sim a questão está correta. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. É só copiar o link e mandar o link nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal e estudar mais, beleza? Se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho de notificações e fica por dentro aí das nossas novidades, dos vídeos novos que surgem aqui no YouTube. Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Até mais!